Ela manda para mim, mas ela não mandou tudo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no KSSF. Estamos aguardando só o pessoal sentar. Vem a estrelinha. Cadê a cadeirinha? Deixa eu pegar a cadeira. A Marcela já. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade que nos demos de estarmos aqui reunidos para podermos viver mais esta noite em torno do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, e assim ir compreendendo mais e mais de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. Que a tua paz, Senhor, seja em nossos corações e esteja com aqueles também que não vão poder compartilhar deste momento conosco. E que possamos hoje, todos juntos, em torno desse tema escolhido para hoje, o Espiritismo em nós, termos assim respostas para algumas dúvidas que ainda rondam o nosso coração. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje estamos aqui com Lina, com a Ayrton, com a Adriana lá direto de Fort Myers, Linda direto ali daqui pertinho. Do outro lado, né? Boa noite a todos. O fã-clube do Ayrton aí em peso, Joseli, Carol, Jane. O pessoal já está lá. Jane já está lá, Fernanda. Dou falta para elas se elas não virem. O pessoal entra online logo para poder. A Adriana vai começar? Posso começar. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão aí no KSF, vocês que também nos acompanham online. E hoje, o estudo de hoje, a proposta, né, veio para mim, para nós, né, de uma forma assim, meio que inusitada. Eu recebi um vídeo de uma amiga minha que me acompanha desde amigo, né, dessas pessoas que me viu crescer, ela é do meu pai, e ela é espírita há muitos anos, e aí ela viu uma palestra, acho que um tempo atrás, não sei, e ela mandou esse vídeo, falou, nossa, eu estou muito feliz que você está acompanhando essa jornada e tal, que você está, né, firme, aprendendo, estudando. E aí o videozinho que ela me mandou era o videozinho, até do clipezinho do filme do Divaldo, que quando Joana ele começa a conversar com ela, não me lembro assim do filme todo, mas é assim, quando eu acho que era uma interação com ele quando ele estava falando do livro dos Espíritos, que ela falava assim, você precisa de ler o livro dos Espíritos. E ele falava, mas eu preciso de ler o livro dos Espíritos. E aí ela fala, mas sabe essa senhora que te acompanha, que te ajuda, que te recebe? Ela já sabe, né, aquilo que está ali no livro dos Espíritos. Ela falou assim, mas o livro é dela, né? Como assim, ela não lê o livro? Aí ela fala assim, não, ela não lê o livro, ela é analfabeta. Aí ele fica surpreso, falou assim, mas como assim ela é analfabeta? Eu falei, ela é analfabeta. Ela não sabe as palavras que estão escritas no livro, o livro é dela, mas as palavras do livro já estão gravadas no coração dele, e é por causa dessas palavras no livro que ela teve a condição de acolher esse espírito de uma maneira tão caridosa, tão amorosa. E aí ela fala, essa é a verdadeira espírito, né? Que é esse verdadeiro espírito, aquela que tem a palavra, né? Que já tem a sabedoria, né? Ela pode ser analfabeta, mas já tem isso dentro do coração. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu pensei assim, nossa, tantas vezes a gente estuda, a gente passa por várias escolas religiosas, a gente aprende o evangelho de diferentes maneiras, como é apresentado para a gente, depende de que escola religiosa a gente vem. Mas se a gente não guardar as palavras do livro, né, seja o livro dos Espíritos, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja a Bíblia, seja o Corão, seja qual for, né, a base vamos falar assim, daquilo que da escola religiosa propõe para a gente, se a gente não tiver o Evangelho redivivo gravado no nosso coração e exercer isso de uma forma
simples, carinhosa e com amor, as palavras do livro, às vezes, elas ficam, né, sempre como vã filosofia, porque se elas não são exercidas, né, da maneira como o mestre nos pede, que é com amor, que é com compaixão, com simplicidade, que nos traz de volta à realidade, né, vamos falar assim, as coisas básicas, né? Tem uma parte da Bíblia que fala, né, que temos que voltar ao nosso primeiro amor. Aí eu estava pensando assim, o que seria, no caso, voltar ao primeiro amor, né? Eu sempre tenho refletido sobre isso. Eu acho que voltar ao primeiro amor seria, no caso, voltar ao básico, né? Voltar assim, as coisas assim, voltar. Vamos lá, desde o início, né? Qual que é a regra mais básica que Jesus nos deixou? A primeira ordem que ele deixa, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E nesse pedacinho que eu escolhi, quando eu li esse livro esse aqui, ó, que eu comprei no centro a semana passada, não sei se dá para vocês verem, né? Que é o Evangelho de João, comentado por Emmanuel. E quando eu abri nesse texto, o Espiritismo Nosso, que a Marisa, né, a gente estava sugerindo um tema, eu falei, nossa, que interessante. Como que, né, seria, né? Aí fica assim a pergunta, né, para quem está aí, para nós quatro que estamos fazendo, né, o collab, e para vocês que estão escutando, o que seria ser espírita? Como que é o espiritismo, né? O que é o espiritismo para você? O que é ser espírita, né, para a gente? O que é o espiritismo em nós? Como que a gente interage? Como que a gente coloca em prática os ensinamentos da doutrina dos espíritos, né? Porque a doutrina é dos espíritos, não é dos espíritas. Como que a gente lidar com esse conhecimento, como que a gente lidar com esse aprendizado, porque eu fiquei pensando, falei, nossa, para mim, o ser espírita, para mim, o espiritismo em si é o evangelho na forma mais básica, mais simples e mais profunda, que é voltando ao que Jesus pediu, que quando a parte de João, que é de 14:15, ele fala simplesmente assim, se me amares, observeis os meus mandamentos. Quer dizer, o que Jesus estava falando aqui para os apóstolos, né, no livro de João? Ele estava consolando, né, essa parte aqui ele vai falar do Consolador prometido. E quem lê depois, quem tiver a oportunidade de ler João 14, capítulo 15, vai entender que quando Jesus fala dele, que ele fala desse Consolador, ele fala do aprendizado, que vai vir para nos ensinar, que vai vir para nos confortar, que vai vir para esclarecer essas dúvidas, não nos deixar desamparados. Então, assim, a proposta de hoje é, através desses ensinamentos maravilhosos que nós temos, porque nós estudamos tanto, né, gente? Vamos combinar, a gente lê, a gente faz palestra, a gente estuda, a gente faz eventos, a gente participa, trabalha, tem atividade, mas assim, o que é para nós? O que é para nós isso? O que essa doutrina trouxe para a vida da gente, que está concretizada, que está assim, já, vamos falar assim, enraizada, que está dando para a gente passar isso para frente. Então, assim, eu fiquei feliz quando eu vi que a Marisa colocou Ayrton, Lina, eu falei, nossa, hoje vai ser assim, um máximo, né? Eu vou ter a oportunidade de escutar de pessoas que já estão há mais tempo do que eu, o que significa isso? Porque às vezes até para a gente, porque para cada um tem uma maneira diferente como a gente interage, como a gente absorve, como a gente passa para frente. E para mim, o que fica é isso, é entender que mesmo com todas as diferenças, mesmo com todas as nossas como nós somos assim atrapalhados, como às vezes nós somos assim frágeis, né, como o Humberto Campos gosta de dizer, mesmo com tudo isso, a gente entender que, olha, tá tudo certo, é com amor, é com caridade, é com compaixão, é com fé, e é voltando ao básico, que é o amor, puro amor, de Jesus por nós e nós pelo próximo. Então, agora eu passo aí para quem quiser pegar a palavra, né, vamos colocar aí para dar continuidade aí esse tema aí que a gente escolheu para o dia de hoje. O Ayrton e a Marisa. Eu acho que a primeira coisa, quando a Adriana propôs esse tema para a gente estudar e conversar, né? Ela mandou um texto de Emmanuel, ele vai falando sobre a questão do espiritismo,
Mas a primeira coisa que me veio na mente, quando fala assim, o espiritismo e nós, né, é uma explicação de Kardec lá no livro dos Médiuns, que nos traz sobre os 4 tipos de espíritas que ele identificava. Eu até ouso avançar um pouco na ideia de Kardec, por ser abelhudo mesmo, que às vezes a gente gravita dentro desses 4. Não existe um 4 fechado, né? Ele coloca esses 4, mas a gente gravita nesses 4 tópicos, né? E eu acho que é importante porque o espiritismo tem que nos tocar, é isso que, de alguma maneira, que nos impulsione a melhorar, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Mas só para a gente ficar na mesma página, então, o Kardec coloca 4 tipos que ele classifica como espíritos. Antes disso, ele começa a falar sobre pessoas que têm contato com o espiritismo ou nunca tiveram, e mesmo assim praticam os princípios. Mas aí ele começa com o primeiro tipo de espírito, que ele chama espíritas experimentadores, né? Eu tenho muito medo de muitas vezes me tocar no espiritismo e ser um espírita experimentador. Eu me policio muito a isso. O que é isso? Quando a gente chega no espiritismo, a gente se vislumbra com as ideias, com a facilidade, com o raciocínio lógico, com a clareza do espiritismo. Kardec nos coloca as coisas... o espiritismo nada mais é do que a explicação do cristianismo com um incremento do mundo espiritual, né? Isso nos toca de alguma maneira, mas não nos motiva. A gente vê que é um fenômeno que existe, que tudo mais, mas ok, ele vai existir para lá e eu para cá. Então, esse é o espírita experimentador, como Kardec fala. Ele fica vendo esses fenômenos, vendo essas coisas e a vida dele não muda de nada, né? E aí ele vai para um próximo tópico que ele chama de espírita imperfeito, né? Que ele fala assim, é o espírita que aí admira o espiritismo, acha fantástica a obra, acha fenomenal o Pentateuco, os livros de Kardec, os livros de Emmanuel. Claro que eu estou avançando, Emmanuel não existia, embora existisse, mas os livros não existiam ainda, mas eu já estou fazendo uma leitura atual. Acha fantástico, nossa, como André Luiz é espetacular e tal, mas não para mim. Eu acho legal para os outros. Esse é o imperfeito, que toma contato com a doutrina, ele acha que isso realmente é algo espetacular, mas eu não quero mudar. Eu costumo brincar dentro dessa discussão, por isso que eu acho que a gente gravita nesse ponto. Eu, por exemplo, em alguns pontos, eu sou esse espírito. Por exemplo, a Lina sabe, eu admiro a ela por ela ser vegetariana. É o futuro. E não é de mentira que eu falo isso. É o futuro. No futuro, nós não vamos comer mais carne de nossos irmãos. Isso aí o Emmanuel falou. Nós não vamos nos alimentar de nossos irmãos inferiores. Isso está lá, muito claro. Eu decidi que vai ser no futuro. Não nessa encarnação. Para mim, eu sou Linda apressada botou o futuro hoje. Hoje, no futuro. Ficar com raiva. Né? Mas eu tenho certeza absoluta que isso é o caminho. O processo evolutivo vai passar por isso. Eu decidi que não nessa encarnação para mim. Né? Esse é um exemplo em que eu sou um espírito imperfeito. Eu tenho plena ciência do que é correto se fazer e eu decidi não fazer. Né? E aí o Kardec coloca os espíritas perfeitos, os espíritas cristãos, como ele chama, que aí sim, esses tomam contato com as lições trazidas pelo Espiritismo e se esforçam nessa mudança. Tratam a caridade como um objetivo, tratam as lições trazidas pelo Espiritismo como um mecanismo de renovação, como um mecanismo de processo evolutivo, como um mecanismo que vai nos auxiliar a migrar. E é isso que não quer dizer que a gente vai ser perfeito. E o Kardec não coloca isso. O espírita cristão, o espírita perfeito, né? Ele é perfeito, não tem mais vício. Não é isso. Ele coloca, ouve as lições e se empolga. E aí que eu quero chegar no tópico, né? Que é o espiritismo e nós.
nós estamos utilizando dessa ferramenta trazida, não por à toa aí, o Evangelho de João, o evangelista é o responsável pelo espiritismo no plano espiritual, tá? Delegado por Jesus nas mãos dele, e aí, por coincidência, a passagem dessa de Emmanuel é de João, né? Mas é uma coincidência. Mas o fato é, nós estamos utilizando dessa ferramenta que nos é ofertada com o objetivo do processo evolutivo, esse é o espírita cristão. E só para não deixar de falar do último, que é o espírito exaltado, esse é o que eu mais tento me policiar para jamais fazer isso, eu prefiro ser o imperfeito em alguns aspectos, mas jamais o exaltado. O exaltado, por quê? Porque o espírito exaltado é aquele que acredita cegamente nas manifestações espirituais e naquilo que acontece, mas não põe aquela manifestação ao crivo da razão. Então fica à mercê de espíritos, muitas vezes brincalhões, que estão manipulando aquela pessoa e falando qualquer besteira. E aí Kardec fala bem claro, esse é o pior dos espíritos. Porque esse, pela sua cegueira, sem racionalidade, joga contra o espiritismo e a favor dos opositores da doutrina. Então, quando a gente passa uma notícia sem passar para o crivo da razão, a gente... porque recebemos uma manifestação do Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra de Menezes disse olha, mas isso foi aqui na reunião mediúnica, que todo mundo tem que votar no fulano. Por que o Dr. Bezerra de Menezes vai se preocupar com a eleição da Terra? Passageiro, uma coisa que não faz sentido, né? E isso a gente vê circular nos grupos espíritas, pessoas. Nesse candidato, no outro candidato, no não sei quem. É lá em Curitiba. Deve ser. Na Bahia não é isso, não. Por incrível que pareça. A gente vê esse tipo de manifestação e, primeiro, completamente contrário ao que nos orienta Kardec. Kardec fala, olha, o nome do espírito é o que menos importa. O que importa é a mensagem que ele traz, né? Então, mas muitos ficam, se vislumbram com o espiritismo, com as coisas, e são exaltadores do espiritismo, mas sem razão, sem o crivo da razão. Então, aí volta o tema, e o espiritismo é nós. O que nós estamos utilizando dessas ferramentas para sermos qual tipo de espírito? Né? É essa ferramenta. A gente deveria ser, mas hoje, sob o ponto de vista da gente se olhar no espelho, o que nós estamos? Né? Aí não somos perfeitos ainda, mas o espírita cristão não é o perfeito. Perfeito, que é logo de baixo. Então, acho que a gente tem que colocar essa definição trazida por Kardec, é o crivo da razão, para a gente poder pensar, como o título sugere, o espiritismo e nós. Estamos fazendo o que com aquilo? Foi isso que me veio na mente já desde o primeiro momento, quando eu vi lá. Marisa. Sou eu? E nós? E nós. É nós, a Lina falou, é o espiritismo e nós, mas nós somos nós aqui. Eu acho assim que o espiritismo tem esse encanto, né? As pessoas vêm de diversas religiões. Hoje em dia você vê, né? Depois que os Estados Unidos começou a fazer propaganda do espiritual, né? Com os filmes e tudo. Então foi um boom até hoje, né? As novelas da Globo. Então o espiritual encanta, porque nós somos espíritos, né? A nossa... então, mesmo que você não seja espírita, não queira ser espírita, mas você tem curiosidade, né? De saber coisas, né? E quando a gente fica doente, a gente acha que só no espiritismo que tem um jeito para aquilo, né?
que a gente está sentindo. Mas, na realidade, a gente não abraça. Esse é por isso eu acho que Kardec faz essas subdivisões assim, porque a gente não abraça porque acredita naquilo e quer fazer daquilo lições para a vida. Não, a princípio a gente abraça porque está doendo e vou lá para tirar a dor e that's it, e aí está tudo bem. E quando a dor passa, eu vou embora, mas também um pouco, né, sem entender que a dor não é só uma na vida, não é toda hora. E se você vai ficando mais velho, mais dor tem, dói tudo. Dói tudo. E aí, depois de um certo tempo, a gente descobre que a dor é o mínimo. Essa dor física é o menor dos males. É a mais fácil de manejar. O pior é a dor profunda na alma, né? Aquelas chagas abertas que a gente nem entende. O que é isso que eu sinto, né? Por que eu sinto? Por que é assim? Por que fulano está assim? Às vezes a gente não vê em nós, mas vê no outro, né? A chaga. Então, eu acho essas definições que Kardec traz, né? Esses tipos, né, de espíritas, eu acho muito bacana, porque realmente a gente se vê em um tempo gravitando em alguns aqui e ali, né? E o bom é que a gente se enxerga espírita, mesmo que não queira, ou não assuma, ou não se aprofunde, mas se enxerga espírito, e isso eu acho que se você sai da encarnação já se enxergando o espírito, o nosso retorno ao mundo espiritual não vai ser não vai ter a mesma dificuldade que houveram das outras vezes, quando a gente patina pelo espiritual, no centro espírita. Quando a gente retorna ao mundo espiritual, não vamos passar tanta vergonha assim. Já vamos meio encarando. Ó, isso aqui acho que é assim mesmo. Né? Dessa vez não deu certo, mas na próxima vai dar. Não é não, dona Lina? É isso mesmo. É interessante, né? Mas o Ayrton estava a primeira aqui para responder o Ayrton aí que ser vegetariano não é lá grandes coisas não, porque Hitler também era, e assim, eu adoro uma batata frita, né? Então não tem nada de saudável nisso, não. Mas é interessante quando você comentou sobre esses tipos de espíritas, quando a Adriana, quando a gente comentou sobre o texto, me veio logo o Evangelho, né? E onde ele comenta sobre os bons espíritas, e que capítulo que está? Está no Sede Perfeitos, né? E ele vai dizer que o Espiritismo, ele, quando bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente a pessoa a ser uma pessoa de bem. Então, acho que é esse sentimento que o Espiritismo mexe com a gente, que faz um pouco mais de diferença, né? Porque muitas vezes a gente, como a Marisa falou aí, que a gente vai envelhecendo, as dores vão aumentando, as dores do corpo e da alma também, né? Por causa das experiências, claro, que a vida vai trazendo para a gente. Mas, e hoje eu estava assistindo um filme de Chico Xavier em que ele comenta sobre a enfermidade que ele teve angina, ele teve um problema no olho, que acompanhou ele a vida toda. E ele dizia assim, eu não quero chegar do outro lado e os meus você nunca sofreu na vida. Eu fiquei pensando, não é porque essa preocupação com essa pergunta, porque eu acho que quando a gente não sente as dores, em nós é muito difícil nós sentirmos a dor do outro. Então, essa dor que a gente vai, essas experiências que a gente vai passando, vão criando sentimentos em nós. E se você passa por isso com o entendimento que a doutrina dá,
existe uma comunicação, existe um nível de tolerância aumenta muito, você passa pelas experiências sabendo que é responsabilidade sua, que aquilo não é nenhum castigo, né? É um pai de amor, é um pai que educa. Então, ao mesmo tempo que deixa você plantar o que você quiser, você é obrigado a colher, pelo que é bom e justo, né? Mas eu acho que a vida, nós vamos sentindo a vida mais compreensível, mais ao nosso alcance, e nós vamos sentindo a necessidade de nos melhorarmos. Eu acho que isso é uma das coisas que me tocam muito na doutrina. Escutando vocês falarem aqui, a Marisa falando, né, da questão, né, do que as pessoas vêm buscar, aí, já ia chamar o Ayrton de Humberto, gente. O Ayrton falando, né, como Kardec colocou, né, essa né, divisão assim, dos espíritas. E eu fiquei pensando o seguinte, porque qualquer religião, qualquer escola que a gente vá, né, se ingressar nela, quando a gente vai sempre buscando algo, a gente vai só com foco naquilo que a gente busca, não muito naquilo que a gente vai receber. O que a gente vai fazer com o que a gente recebe, acho que é aí que a gente se atrapalha, é aí que a gente se atropela, é aí que a gente, sabe, que a gente meio que se embaralha. Porque, veja bem, quando a gente chega no espiritismo buscando algo, é claro, todo mundo, né, fala, eu quero uma cura, eu quero isso, eu estou vendo espírito, seja qual for o porquê que a gente chega numa casa espírita, né, para quem não vem de um lar espírita. A pessoa já chega já com aquela intenção. E aí, aí a proposta é, ok, você veio aqui com buscar algo, ok, mas você vai receber aquela cura, ou aquele alívio, ou aquela resposta que você está procurando. Mas o que você faz com isso? Como que isso vai mudar a sua vida? Que vem a questão, né, dos tipos de espírito aí que o Ayrton estava falando que a linha. Porque você ir num lugar para buscar, falar, eu tô com uma dor, você vai lá tomar um remédio, volta para casa e volta a fazer tudo ao contrário, para você ter aquela dor de novo, qual que foi o aprendizado? Né? A gente faz isso, a gente vai no médico e fala, minha perna está doendo. Aí você vai lá, o médico fala, ok, vai tomar remédio, a perna melhora, mas você vai lá e você pula, você dança, você faz coisas que vai fazer com que essa perna fique doente, com que ela volte a doer. O que você aprendeu com isso? Então, acho que a proposta do espiritismo é exatamente isso. Olha, você tem um problema, você sabe como lidar com o problema. O convite é, faça a mudança para que esse problema você pode sanar. Nós temos a resposta. E geralmente as respostas que nós estamos procurando, elas estão dentro de nós mesmos. Porque somos nós, que, através da nossa caminhada, de um para o outro, que nós vamos descobrir um autoconhecimento. E quando a gente tem essa consciência desse autoconhecimento, as coisas elas começam a fazer mais sentido. Porque eu estava nesse capítulo aqui, do Espiritismo em Nós, ele fala assim, vou ler rapidinho para vocês aqui, ele fala que, olha, nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Quer dizer, é o chamado pela consciência, é o entendimento, é você entender o que é, não só o maravilhoso, não só o sobrenatural, não só aquilo que enche seus olhos de sabedoria, porque a gente fica muito no raso. A gente tem um conhecimento profundo, entender, ter a consciência e colocar aquilo em prática. Aí eles perguntam assim, como que eu coloco isso em prática? É fazendo uma revisão, né? Vamos falar assim, tendo a consciência do que aquilo pode trazer para você e como que você vai vivenciar isso. E eu estava assistindo também um show, né? Que é um seriado, sempre estou falando dele aqui, e no terceiro season dele, a parte que Jesus fala das instruções dos apóstolos, quando ele manda eles assim, para trabalhar de 2 em 2. E quando Jesus está falando
com isso, ele fala assim, olha, vocês vão fazer isso, vocês vão ter que, né, dar as instruções para eles, e eles todos assim, meio atrapalhados, falando assim, não, mas, mestre, o senhor está mandando a gente para lá? Então, assim, já teve aqui uma sessão que a gente vai receber os seus poderes, e eu não entendi, e Jesus olha para você e falou assim, não tem sessão nenhuma, não tem nada, o que vocês estão esperando? O que vocês estão achando que vai acontecer com vocês? Será que eu vou achar? Né? Eles todos atrapalhados, ali, Mateus tentando explicar, o outro questionando, mas eu não consigo. Ele fala, gente, aí que eu acho que é interessante, né? Porque o Evangelho de João, como o Ayrton já falou, e desculpa aí se eu mudo assim, de um assunto por outro, porque é tanta coisa que eu fico pensando aqui, quando o Evangelho de João, na íntima, na raiz, né? Ele vem o quê? Ele tem a responsabilidade de apresentar Jesus pelo que ele é, que é a luz do mundo. Então, quando Jesus fala assim, se tu me amas, faça o que eu te peço, o que Jesus pede? Vai servir, né? E uma coisa que Jesus ensinou além do amor, servir. Porque quando a gente serve, né? A gente serve é desprendida sem interesse. A gente recebe esse amor, mas vai lá e serve, dá de graça o que recebe de graça. Vai servir, vai colocar isso em prática, vai colocar essa fraternidade. E quem não estiver disposto, né, quando ele fala, né, se entrares numa casa e aquelas pessoas não receberem a sua palavra, tira a poeira da sandália do pé e vai, e assim, tá tudo certo. Eu acho que é exatamente isso, porque quando a gente, igual a Ayrton falou, né, passa entre um tipo de espírito e outro, que acho que todos nós estamos, né, nesse caminho, é exatamente esse exercício, porque nós somos assim, nós somos ainda frágeis, estamos nessa caminhada. E esse aprendizado eu acho que vale a pena, porque realmente, para quem tem a oportunidade de estudar, para quem tem a oportunidade de acompanhar, para quem tem realmente a curiosidade de se aprofundar e pegar os ensinamentos, é assim, uma experiência. Não é verdade, aí, Marisa? É isso mesmo. Adriana, fica tranquila que eu não me importo se você me chamar de Humberto, não, que é um elogio. Com exceção de 3 coisas. Eu queria ter a voz de veludo de locutor de AM do Humberto, mas não tenho, né? Eu queria ter a inteligência dele, o conhecimento dele, mas não tenho. Mas mais do que tudo isso, eu queria ter aquela cabeleira dele, que essa eu não tenho mesmo. Então... mais difícil é a cabeleira. Mais do que eu queria era isso. Mas a gente pode ter tudo desse mundo, né? Mas eu gosto desse modelo aqui, que ele permite, primeiro, que a gente converse, né? Uma conversa, assim, e a gente prepara algo e a gente pode ir revisitando. Porque numa palestra, quando a gente prepara uma palestra, a gente tem início, meio, fim. Os assuntos, eles não conseguem ir revisitando as coisas que eventualmente não ficam muito claras, por falha nossa, muitas vezes, né? A doutrina é muito clara, mas às vezes a gente está passando e vai passando batido. E aí a gente não consegue revisitar. Aqui não, a gente pode ir revisitando os conceitos. Por exemplo, eu entendi o que o João falou, depois eu fiquei refletindo com o que o João falou, e tem uma diferença, João, aqui. A gente, quando o Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, espíritas perfeitos, não pode confundir com espíritos perfeitos. O espírita perfeito é aquele que olha para o espiritismo e quer se tornar um espírito perfeito. Mas ainda não consegue, né? Porque a gente tem nossas mazelas, a gente tem os nossos vícios, né? A gente estamos encarnados, a carne nos cobra determinadas coisas, né? Eu brinco com a questão de ser vegetariano, né? Embora seja uma brincadeira de verdade, eu acredito mesmo nisso, mas eu acho que tem coisas ainda que a gente tem que vencer que são mais difíceis do que comer carne. Não que eu estou menosprezando a Lina, mas o orgulho, o egoísmo, a maledicência, né? Tudo isso é muito mais difícil de comer do que comer carne. Eu gostaria de vencer esse antes, mas eu acho tem mudanças que você pode fazer várias coisas, tentar várias frentes. Não precisa só uma encarnação para tirar a carne, a outra para tirar o orgulho. A outra... Não, a gente vai gravitando em tudo isso. Aí né? Vai ter que dizer a Deus, a eternidade é pouco. Dá 2 eternidades para mim.
Mas a gente vai... Esse Lina é o já grande... está ali no espírito japonês. Já É outro nível. E aí a gente vai... Claro que a gente vai experimentando tudo isso. E isso é o convite de ser um espírita perfeito, um espírita cristão, né? A gente se dar conta daquilo que a gente precisa melhorar e trabalhar nisso. Não que a gente vá conseguir de imediato, né? Outra coisa que eu gostei muito foi dessa ideia do espiritismo bem compreendido e, sobretudo, bem sentido que a Lina colocou, né? A gente tem uma mania dentro da academia, né? Por força da academia, a gente achar que a razão ela é muito maior do que o sentimento, do que a emoção, né? Você vai lidar isso, a gente até quando vai brigar com as esposas, né, principalmente, né? Mas se você só decide as coisas com a emoção, né? E desconsidera que isso é mais importante do que a razão, muitas vezes. Por isso que o espiritismo, compreender o espiritismo é mais fácil do que sentir o espiritismo. Emoção não é desequilíbrio emocional. Muitas vezes quando a gente fala, você decide com a emoção, é porque você está decidindo com desequilíbrio emocional. Mas a gente vai tornar a caridade, primeiro, compreendê-la. Depois vai tornar uma dinâmica na nossa vida. E depois a gente vai sentir ela. A gente vai viver a caridade. Como Jesus. Por que Jesus era tão perfeito, né? Primeiro que ele já estava muito mais adiantado que a gente, mas ele chegou nesse adiantamento porque ele vivia o que ele veio nos ensinar, que a gente chama de cristianismo, né? E que não é o cristianismo, são as lições de Deus, a religião dos espíritos, né? A verdadeira religião dos espíritos, que para nós o modelo é Cristo, né? Jesus. Uma outra coisa que acho que a Marisa citou, que eu estou revisitando os assuntos, que eu fiquei pensando em todos eles, eu fiquei assim, sobre as dores físicas e as dores morais, que tem a ver com o que eu comentei, né? A dor física é dolorida, é difícil, mas ela ainda é mais fácil de vencer do que a dor moral, porque a dor física vai acabar. Basta desencarnar. Então vai acabar. Agora a dor moral vai seguir com a gente. E aí chega no ponto que eu queria chegar dentro dessa ideia, que eu me lembrei de um texto, que volta e meia a gente trabalhava bastante esse texto do Emmanuel, que falava de 3 anos, revisite a sua vida, se em 3 anos você não fez nenhuma mudança. É uma proposta bem interessante, o texto é muito melhor do que eu estou colocando, mas o Emmanuel basicamente fala assim, olhe para 3 anos atrás, em contato com o Espiritismo. Se você não mudou nada, tem alguma coisa errada, e não é com o Espiritismo. Então a gente tem que... E aí eu quero... Eu estou preparando, não está pronto ainda, não adianta me colocar no domingo, mas estou preparando uma palestra e já está na minha mente, eu já estou domingo agora, não. Processando, que ela é assim, eu não defini nem o título ainda, mas eu estou pensando muito nele, chama assim, A Felicidade Não É Desse Mundo, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, vírgula, mas a sua construção é. A felicidade é óbvio que a gente tem momentos de felicidade. E aí e dentro dessa ideia, que eu tenho pensado muito sobre isso, tem a ver muito com o contexto do Espiritismo em nós, nós estamos, de fato, promovendo um projeto de felicidade em nossas vidas, porque se a felicidade não é desse mundo, a gente tem que construir uma felicidade para o outro mundo, não para esse, para outro mundo, né? Ou um processo evolutivo, óbvio, né? Mas, e quando que a gente vai construir? Porque às vezes claro que a gente tem momentos felizes, a gente pode fazer com uma vontade de comer um churrasco, aí você vai numa churrascaria e tem aquele momento de felicidade. Mas esse momento de felicidade é efêmero. Ele termina, às vezes, antes de você sair da churrascaria. Na conta você já não está mais sorrindo. Às vezes ele termina à noite, você vai no almoço à noite e está com fome. Acabou. Quer dizer, a gente depositou toda a nossa felicidade, a felicidade do nosso relacionamento. No dia dos namorados, vou levar minha namorada para comer um churrasco lá sei lá, no Chima.
E aí vou gastar uma grana, depositou toda a felicidade do relacionamento num projeto que vai acabar à noite. É esse o projeto que a gente vai construir de felicidade? E não estou dizendo que não tem que construir um projeto de felicidade para coisas efêmeras. Eu serei feliz quando eu comprar minha BMW, sei lá. Nem sei o nome de BMW. E pode ser que você seja feliz, mas é uma felicidade efêmera. Por mais que você seja feliz com isso, você vai ter uma felicidade efêmera, porque você vai morrer e você não vai levar a BMW. E pode ser que você morra saindo da concessionária. Nem dirija ela. Você ficou tão feliz quando você entrou, tem um ataque cardíaco e morre dentro da BMW, não sai da concessionária. E você construiu uma felicidade com base numa coisa que você vai deixar. E não significa que você não tem o direito de fazer isso. Você tem o direito de criar uma felicidade efêmera. Porque a gente vive na matéria. Eu vou ser feliz se eu tiver um cachorro de novo. Né? Que o meu desencarnou e vai ser feliz. Por um determinado tempo, mas é efêmero. E a gente está construindo um projeto de felicidade real? Essa é a pergunta. É isso que porque o Espiritismo e nós é o convite de construção de um projeto de felicidade real. Porque se a felicidade não é desse mundo, o que nós estamos fazendo para construir a nossa felicidade? E o que... Aí eu vou dar um monte de exemplos que estão passando na minha mente. Não agora, mas na palestra. Mas... Você não está gastando. Senão eu vou. Mas assim, algumas coisas que a gente tem que construir. Beleza. Olha, eu vou para academia todos os dias e vou fazer plástica e vou ser feliz com isso. E você, o defunto mais malhado do cemitério. Se morrer, jovem. Você o mais sarado do cemitério, serei eu. Mas e aí? Mas eu estou construindo, por exemplo, laços que eu desfiz no passado. Aquelas pessoas que veio na minha família, meu primo, por exemplo. Né? Um primo, um irmão, um tio, uma irmã, pessoas que a gente veio sem afinidade. Eu estou construindo o meu projeto de felicidade para o futuro, porque essa construção, que pode ser que não saia dessa encarnação, mas que você comece a construir, é o que você vai levar. Eu estou me deparando com os meus defeitos, de falar muito, por exemplo, e ser mais conciso, eu estou tentando ser mais Emmanuel e menos Ayrton. Então, assim, eu estou trabalhando essa felicidade para o futuro. Essa é uma coisa que eu acordei com essa frase, estou construindo essa palestra há muito tempo já, do que mais que eu gostaria, mas porque eu tenho me perguntado qual é o meu projeto de felicidade a longo prazo. Qual é o nosso? E aí tem tudo a ver com o Espiritismo e nós. O Espiritismo é uma ferramenta que a gente faz projeto para tudo, né? A gente faz projeto para comprar uma casa nova, para comprar um carro novo, para não sei o que lá. E a gente está montando esse projeto de verdade para a construção dessa felicidade, que não é desse mundo. Então, é uma pergunta que eu tenho me feito muito. Quais são os pontos? Como que eu vou construir? Aonde que eu vou construir? Né? E o Espiritismo é essa ferramenta que nos é dada de maneira brilhante, com uma lógica fantástica para nos ensinar a construir esse projeto de felicidade. E sem esquecer da matéria, porque a matéria é boa também. O Espiritismo faz isso com a gente, atiça esse caminho, mostra esse caminho. Mas muitas vezes a gente fica como aquele estudante de medicina que queria ser neurocirurgião. Estuda bastante, sabe tudo, mas na hora que vai lá vamos ver, a mão ainda treme. Ele a entrega, não tenho segurança para cortar
esse vasozinho aqui tão delicado, não se sente seguro, né? Então, eu acho que muitos de nós, espíritas, a gente faz isso porque o espiritismo nos suscita a estudar muito, né? É muita palestra, é muito curso, é muito livro delicioso para ler. E isso tudo não é para que a gente fique só palestrando, ou só dando Doutor em aula, ou só espiritismo, né? conversando nas mesas, né, em casa. Ah, não, porque é assim, porque Emmanuel diz isso, Manuel Filomeno diz aquilo, Jesus disse aquilo outro. A gente sabe tudo, né? Mas esse saber não mexe a chave mor, né, para nosso avanço, que são os sentimentos. É ali que tem que mexer, como você disse. Porque se a gente sai o mesmo egoísta, o mesmo orgulhoso, o mesmo raivoso, o mesmo desestabilizado, o mesmo egoísta, vaidoso, a gente fica o mesmo, né? A gente cansa de ver, eu vejo às vezes tem uns palestrantes assim falando, ele, mas rapaz, é um poço, ele se sente ali, ele se sente assim, sei tudo, estou aqui só distribuindo os meus, né, a minha riqueza nesse vocabulário perfeito, nas informações bacanas. Mas aí às vezes eu fico olhando, ouvindo ele assim, mas será que isso faz algum efeito dentro da criatura? Porque esse dentro é que é a grande história. Porque isso tudo vai, lógico, você leva o seu conhecimento, mas você praticou alguma coisa? Porque Jesus não escreveu nada por quê? Porque era só para a gente sentir. E a gente sente hoje o que Jesus disse pelos poucos, né, os poucos evangelhos que foram escritos, e mesmo assim cada um conta um conto e aumenta um ponto, e a gente aí vai tirando as beiradas e tentando entender uma figura perfeita, que a gente também não entende totalmente. Nem sabe como é. Mas quando a gente vê muito exagero, a gente, não, isso não saiu de Jesus, não. Peraí, deixa eu dar uma enxugada aqui. Mas ele só falava, porque como quem diz assim, olha, depois vocês terão os livros, e também não vai adiantar se não mudar. Se aquilo não fizer uma estrondar por dentro, vai estrondar só para fora, aí sai da encarnação tremendo as mãos, sem entender o que está vendo lá, sem entender a nova posição agora, com medo, né? Vai para o umbral ficar lá com medo ainda. Ai, meu Deus, estou morto, não estou, porque aquilo você lidou com os espíritos a vida toda, aquela encarnação toda. Mas isso não fez com que você acreditasse, não tivesse certeza de que você é um espírito imortal. Não é que o espírito existe, não. Eu falei com o espírito, não. Eu sou um espírito. Se isso não vem para mim, não adianta ir para fora, né? Porque aí eu vou estar sempre lembrando que sou um espírito quando eu fico doente. Se eu ficar doente, na hora, vou morrer, e aí vou para onde? Na hora, isso a gente grava. Ninguém hoje pode ser católico, evangélico, o que for. Lá dentro dele, ele já sabe que não vai morrer, que vai para o céu virar anjinho. Isso já saiu do nosso universo, né? Isso já acabou. Então, nessa hora, a gente diz assim, pai, deixa eu passar ali naquele centro, ou então deixa eu ir ali para um centrinho de Umbanda, tomar um passe mais reforçado, um banho de pipoca. Né? A pipoca sempre dá uma leveza ao espírito. Então, a gente tem isso. Agora, só precisa, agora, a gente dizer assim, bom, eu já sei disso. Eu sei que sou um espírito. Eu sei que quando eu morrer, eu não vou ficar inconsciente. Ai, meu Deus, não sei de nada, eu vou dormir, viu? Não, acabou. Vai ter alguém que vai dizer, acorda, tempo de dormir já passou. Né? Não tem de manhã, acorda? Ah, queria dormir, mas não, vai para a escola, embora. É assim agora. E mais trabalho. Então, quando acordar, ou a gente levanta e vai realmente, né, fazer o que tem que fazer do outro lado, se preparar de novo para voltar para a escola, né, daqui, ou
vai cair no choro, ou vai, ai meu Deus, não queria, eu fiz tudo errado. E, vixe, Maria, quando é assim uma olhada, né? Ou já olha o tempo que eu desperdicei, aí vem aquela frustração, mas com nova esperança, e a gente se reconstrói. Que o bom de ser um espírito, filho de Deus, quando a gente chama de pai não é à toa, não, a gente chama de pai porque é pai. É o que a gente mais consegue, né? Chegar perto de um amor grandioso como o de Deus, é chamar de pai. E aquele pai cheio de amor que vai dizer, não, nada não, já já você melhora isso, chora não. E aí a gente ganha alma nova, ganha, né, uma história nova, alma nova e história nova, e vem a luta de novo. E vai encontrar todas as possibilidades de ser. Porque o problema não é só saber, saber é ótimo, mas se esse saber não nos leva a ser pessoas melhores, diferentes, completamente diferentes, que a gente olhe no espelho e diz assim, não, nem a cor do cabelo é mais a mesma, agora é pink, né? Qualquer coisa que a gente queira mudar externamente para poder mostrar como está mudado internamente, né? Se quiser, porque fica. E a carne, eu acho que é só um detalhe. A carne é um detalhe, como é o saber. Vai ser sempre um detalhe. Se o saber é superficial, a mesma coisa vai ser aquele, não vou comer carne, não. Elina está ali na mesa, deixa eu pegar só um pedacinho de peixe aqui para ela não ficar com vergonha, né, da minha incapacidade. Não, é a mesma coisa do saber, das leituras, de ouvir, de aprender, de gostar, porque a gente gosta do que ouve, né? É mesmo quando a gente ia à missa, você ouvia a preleção do padre, você gostava, você saía confortado. A gente gosta de ouvir sobre o mundo espiritual, mesmo que seja do jeito que seja. Mas a gente gosta de ouvir da nossa verdade. Mas o que é que hoje, já sabendo de tantas coisas, o que é que a gente está fazendo com todo esse tesouro? Porque não vai dar tempo de fazer muita coisa. A gente não tem esse tempo ainda, acho que no estágio que estamos. Mas alguma coisa que diga assim, olha, eu pelo menos vou tentar me lembrar disso. Não saber o beabá todo, mas vou me lembrar. Olha, eu poderia ter feito, né? Né, dona Lina? Ouvindo vocês falarem aí, eu me lembrei. O Décio Yandoli, ele tem um comentário que ele sempre faz. Ele fala assim: o dia que eu conheci o Espiritismo foi o melhor e o pior dia da minha vida, porque eu descobri que só eu, né? A felicidade está nas minhas mãos, isso é decisão minha, e isso me faz a única pessoa capaz de fazer isso acontecer. Então já passou o tempo de a gente pôr a culpa nos outros e assumir a responsabilidade. Então é uma coisa que empodera e ao mesmo tempo uma coisa que nos dá muito medo, né? E acho que só para eu pegar um gancho aí no que o Ayrton falou sobre as emoções e sentimentos, eu acho que uma coisa que a gente vai observar assim, que as emoções elas são, existe uma diferença, né? Porque as emoções elas são assim instintivas, você tem uma resposta ali para uma reação a um estímulo pode ser de medo, você leva um susto, né? Tem medo, e acho que é uma coisa mais primitiva. E o sentimento não, o sentimento você precisa trabalhar, você precisa, em cima dessa emoção, você precisa colocar o seu conhecimento, você precisa colocar uma decisão, você precisa colocar a decisão de fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso que é um pouco a diferença do sentimento na questão aqui do que o Evangelho diz. Então, acho que em cima desse sentimento, em cima da emoção de medo da morte, hoje eu tenho um conhecimento de que a vida segue, que a morte não existe. Então, o que eu vou fazer com isso?
né, para controlar aquela minha emoção de medo e assumir um sentimento de que a vida segue, de que nós somos seres imortais, então como é que eu vou construir, me construir a partir disso, com esse novo conhecimento, com a decisão que eu vou tomar. Então, acho que isso é assim, a doutrina traz essa profundidade para a gente também, né? E muito clara, assim, não tem, Emmanuel fala num dos prefácios da série André Luiz, ele fala assim, muita gente está naquela fase de conto de fada, né? Você quer uma salvação milagrosa que cai do céu, Jesus te salvou, pronto, você não precisa fazer mais nada. E quando o espírito chega aqui, o mentor chega aqui e fala assim, não, você vai ter que trabalhar para se melhorar, fazer um esforço tremendo, diário, momento a momento, com pessoas difíceis que estão ao seu lado, para você conseguir chegar num momento crítico, que é para quê? Começar a arregaçar as mangas e trabalhar mais ainda. Né? Então, quando ele fala isso, muita gente vai virar as costas e falar, não quero saber disso agora, vai ficar para a próxima. Então, acho que a gente passa por essas fases, até por uma questão de momento, por evolução, porque a gente está passando, seja lá o que for, mas acho que a dor muitas vezes nos traz para esse acolhimento e nos faz ficar pelo amor, né? Porque a gente chega pela dor, mas vai ficando pelo amor, e às vezes a gente vai se completando nesse processo. Então, eu acho que só para entrar aqui nas minhas considerações finais, eu acho que é um esforço diário, constante, de autoconhecimento, como disse a Adriana, mas também a gente fazer um esforço assim, constante nas experiências que vão chegando para a gente, de acordo, né, como Jesus dizia lá no Boa Nova, de acordo com o que o Pai nos manda. Então, sem questionar muito por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, por que eu estou passando por essa experiência, mas viver essa experiência sabendo que é a melhor para aquele momento. Né? É o que mais nós necessitamos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E entendendo, assim, tentando entender que o amor, ele não vai te dizer sim toda hora. Esse é um amor falso. É um amor que cuida realmente, vai ter vários não ainda, ou esse absolutamente mesmo, que não, de jeito nenhum, e você que aprenda a viver com isso. Mas, e a gente saber que isso é a melhor resposta para aquele momento, sem querer muito saber, né, os detalhes do porquê, o que aconteceu até hoje para estar aqui, mas e daqui para adiante, o que eu faço? Qual vai ser a minha decisão daqui para frente, com o conhecimento que eu tenho no momento? Então, acho que é isso que o Espiritismo, como a gente estava comentando, né? Espiritismo em nós, ou nós de nós em laços. E realmente, dá um nó da cabeça se a gente se a gente ficar muito ligado às nossas ilusões, ao nosso egoísmo, a coisa vai dando um nó mesmo nos nossos sentidos e nos nossos sentimentos. Mas se nós falamos em nós, como nós juntos, nós família, nós unidos, nós podemos fazer muito mais juntos do que separados. Então, nós somos filhos do mesmo Pai, então não importa onde o outro esteja, estamos juntos nessa. É isso mesmo. E rapidamente aqui, porque a gente já passou do tempo, né? Já são passou das 8 horas, mas eu acho que a lição que ficou para mim eu acho que é isso, o Espiritismo para mim, né? Uma experiência pessoal, é buscar Deus pelo que Ele é, sem interesse,
né? Aprendendo a desprender da matéria, aprendendo a desprender das coisas que fazem a vida ficar pesada, porque muitas vezes desses pesos que nós mesmos trazemos, dessas mazelas que nós mesmos trazemos para a nossa vida, a gente aprende a lidar com elas de uma maneira consciente, de uma maneira simples, né? Porque quando a gente estuda, realmente dá um monte de nozinho na cabeça da gente. Mas assim, a gente vai aprendendo a desatar esses nós, né? Vai aprendendo a redirecionar os nossos pensamentos e entender que somos, sim, espíritos imortais. E que essa caminhada juntos vale a pena, como a Lena disse, né? Nós juntos nós somos capazes de fazer muito mais do que sozinhos. Eu acho que é justamente isso, é buscar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode me oferecer. Eu acho que é exatamente isso. Busco a doutrina pelo que a doutrina é, não pelo aquilo que ela pode me oferecer. Porque o que ela pode me oferecer, eu vou guardar, né, e vou reconstruir o meu eu, né? Fazer ali a minha trajetória. Então, assim, né, gratidão profunda a vocês, né, que estão aí, com a Marisa, aí, com a Lina, pelo aprendizado, pela caminhada, e só fica aqui a gratidão por esse estudo, por esse ensino de... Eu acho que tem várias lições que a gente aprende do Espiritismo conosco. Para mim, uma das grandes lições é a oportunidade de evoluir, que o Espiritismo nos dá, né? Eu estava tentando lembrar um exemplo que aconteceu na minha vida no ano passado. No final do ano passado, aconteceu uma situação muito ruim e tal, uma coisa terrível. E aí eu tive uma DR com Jesus, porque eu tenho essas discussões de relacionamento Intimidade, com Jesus, né? Eu virei para ele e falei, lembrei de Santa Clara. Santa Clara tem uma passagem que é atribuída a ela, que ela estava se afogando, ela pede ajuda e tal, não sei o que lá, e ela continua se afogando, de repente ela sente a mão de Jesus puxar ela da água, e aí sente aquela voz dizer assim, tá vendo o que eu faço para os meus amigos? E ela, que naquele desespero, está se afogando, ela vira para Jesus e fala, por isso que os tenham tão poucos. E aí, por isso que eu falei para ele, falei, pô, é isso que você faz para os teus amigos, né? Por isso você tem muito pouco mesmo, né? E discutir o relacionamento com Jesus e tal. E eu tenho essas coisas assim, briguei mesmo com ele, fiquei sem falar com ele uns dias. E aí ele falou, botei Santa, quase, né? E esse parece brincadeira, mas é uma verdade. Fiquei muito bravo mesmo. Pô, aí beleza. Jesus me respondeu logo, porque eu fiquei sem falar com ele, mas ele não ficou sem falar comigo. Mas logo que eu estou falando foi no dia seguinte, Jesus me respondeu. No dia seguinte, a Marisa me liga, isso foi uma terça-feira. Olha, deu um problema na Colab de quarta, você vai ter que fazer a palestra amanhã. Você faz? Eu falei, faço. Quando eu desliguei da Marisa, Líbia me ligou. Falei assim, olha, tem uma palestra no centro na segunda. Segunda, quer dizer, terça. E era minha, eu não vou poder. Você pode fazer? Posso. Aí a Marisa me manda mensagem na sequência. Líbia cancelou a de domingo também. Você pode fazer? Lembra disso? Você pode fazer de domingo e o próximo collab, que já era o meu, não esse, o da outra semana. Em síntese, eu acho que eu fiz umas 8 palestras em 2 semanas. Aí Miami me ligou. Tereza me ligou e falou assim, você pode vir aqui? E aí, a hora que deu, assim, 3 dias, eu tive umas 8 palestras para fazer. Coisa, às vezes, até nova. E eu virei para ele e falei assim, já entendi. Beleza, pronto. Então, a oportunidade que o Espiritismo me deu, e eu entendi, eu agradeci a Jesus. Falei assim, entendi. Você está passando pela dificuldade porque você não fez a coisa certa no passado. Agora eu estou te dando a oportunidade de fazer o certo, para ver se na próxima você não sofre desse jeito. Essa é a oportunidade. Eu entendi. Em 3 dias eu entendi, falei assim, agora tá bom, eu já entendi. Né? E o Rony me ligou também.
Eu sei se eu for umas 8 em 2 semanas. E às vezes coisas novas. Mas por quê? Porque a gente está aqui para trabalhar. Isso é o espiritismo em nós. Nós estamos aqui para trabalhar. Não é para colher os frutos do passado, porque os frutos do passado são muito amargos. E se a gente estiver trabalhando no bem, é dado um desconto para a gente. Também passei por isso semana passada. Só para eu perdi uma pessoa muito querida, né? Na segunda-feira, e na terça-feira estava assim, triste, né? De saudade, e conversando com um espírito tão amado. E aí eu disse assim, eu não vou hoje para médium. Eu acho que vou ficar em casa, assim, né? Eu estou muito reflexiva e tudo, né? Aí, de tarde, mandei uma mensagem para Zita. Olha, Zita, eu não vou poder ir, e você se importa de... Tom não está aí, mas você segura a barra. Né? Sabe o que aconteceu? Não respondeu. E ele sempre responde. Não respondeu, menino. Aí eu disse assim, rapaz, que negócio. Aí eu disse assim, aí foi passando as horas, né? E eu vi, ele não respondeu. Eu disse assim, já entendi. Já estou indo. Peguei minha bolsa. Foi tão boa a nossa reunião. Eu disse, era o melhor lugar para se estar mesmo. Mas é isso aí.